Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um tempo de devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2. O texto diz assim: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Amados, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de nós termos cuidado com a precipitação. A importância de nós termos cuidado com a precipitação tem a ver com não agirmos apressadamente, não agirmos de maneira impulsiva, mas termos cuidado e agirmos de maneira coerente com a palavra de Deus, com os princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina, alinhando tudo isso ao melhor tempo para resolver todas as coisas. Quando nós olhamos para esse texto, amados, nós entendemos algumas coisas a respeito desse assunto, da precipitação. O versículo é bem curtinho, mas ele nos leva a meditar um pouquinho sobre isso e entender um pouco melhor a esse respeito. Mas o que significa precipitar-se? Precipitar-se significa agir impensadamente, agir de maneira impulsiva. E esse é o primeiro aspecto que nós precisamos compreender. O texto deixa muito claro para nós que não é bom proceder sem refletir, tá? O primeiro entendimento que esse texto traz para mim e para você é que nós precisamos pensar antes de agir. Isso é muito importante. Então, se nós estamos diante de alguma situação nas nossas vidas, alguma situação do cotidiano, algo mais complexo que nós precisamos resolver, decidir, é muito importante que nós primeiro possamos pensar sobre o assunto, ponderar, né, ou seja, colocar ali na balança os prós, os contras, o que está acontecendo, entender, né, o que está acontecendo, até para a gente poder pensar quais são os possíveis impactos das nossas decisões, tanto sobre as nossas vidas, quanto sobre o nosso entorno. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro entendimento é que nós precisamos pensar antes de agir. O segundo entendimento é que quem se precipita peca, ou seja, erra o alvo. E erra o alvo por quê? Porque a precipitação, ou seja, o agir impensadamente, ele nos leva a agir por impulso. Ele nos leva a agir de maneira impulsiva, conduzido pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, que muitas vezes estão desalinhados com a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós queremos resolver, nós queremos decidir algo de maneira impulsiva porque queremos nos livrar do problema, porque queremos que essa situação passe logo, eu quero me livrar disso logo, eu quero resolver logo. Mas, muitas vezes a nossa pressa pode comprometer muito as nossas vidas e até mesmo a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, é importante que nós tenhamos cuidado a esse respeito. E é importante que você entenda que esse não é um convite para que nós sejamos retardados, ou seja, para que nós sejamos lentos em tomar decisões. Não é isso, amados. Mas nós precisamos entender que assim como nós não devemos retardar, também não devemos apressar. Nós devemos buscar esse alinhamento com a palavra de Deus, com seus princípios e valores, com entendimento a respeito do que fazer a partir das orientações que a palavra de Deus traz para nós, com aquilo que nós temos ouvido de Deus, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, para que a partir disso nós possamos de fato tomar decisões mais assertivas e coerentes de fato com a palavra de Deus. Então a ideia não é que você fique postergando, ou seja, adiando as suas decisões. Eu deixo para depois, porque esse também pode ser um grande problema, a procrastinação. Mas nós não devemos procrastinar, no entanto, também não devemos nos precipitar, porque muitas vezes agir por impulso pode comprometer e muito as nossas vidas. Porque quando agimos por impulso, nós geralmente não avaliamos as consequências, não paramos para pensar sobre o que está acontecendo e simplesmente agimos. E muitas vezes a nossa ação pode ser catastrófica. Então, por isso é muito importante que nós tenhamos cuidado a esse respeito. Um terceiro entendimento é que a precipitação é resultado da ignorância.
Ou seja, muitas vezes, quando nós agimos por impulso, nós simplesmente não pensamos em nada. Eu não quero ponderar nada, eu não quero pensar nas consequências, eu só quero agir e me livrar dessa situação. Mas talvez você possa pensar aí em situações que você já viveu e entender que muitas vezes que você agiu de maneira precipitada, você pode não só ter ampliado o problema, ou seja, o problema que você tinha se tornou maior ainda, como muitas vezes os desdobramentos desse problema acabaram gerando novos problemas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos poder tomar decisões que sejam de fato resolutivas. Então, lembre, muitas vezes a precipitação ela pode trazer novos problemas ou até mesmo ampliar o problema que já temos. Então, por isso que a Bíblia vai nos orientar nesse sentido, por quê? Porque a orientação, a precipitação, ela pode de fato gerar todo esse contexto, ou seja, ela pode ser resultado de ignorância. Ou seja, eu não quero refletir sobre nada, eu não quero pensar sobre nada, eu não quero nenhum conselho, né? E simplesmente eu quero agir impulsivamente, sem pensar nas consequências. No entanto, isso pode gerar uma ampliação do problema existente ou até uma multiplicação de problemas. Ou seja, ao invés de ter uma situação para decidir, para resolver, agora você pode ter muitas outras. E com impactos diferentes, com consequências diferentes, ou seja, isso pode custar muito caro. Então é muito importante que nós entendamos isso. A precipitação pode custar muito caro. E aí você pode me dizer, ok, pastor, entendi, mas e agora, o que eu faço? Se eu estou diante de alguma situação, eu preciso resolver alguma situação, ou mesmo aprender a lidar com algumas situações no meu dia a dia, como que eu faço? Se eu tenho que tomar decisões o tempo todo, se eu tenho que estar sempre resolvendo uma situação ou outra. E aí, amados, a palavra de Deus, ela sempre vai nos instruir a respeito de todas as coisas. E a partir do que entendemos com esse texto, nós podemos entender que o que fazer? O que fazer, nós temos aí algumas ações que podem nos ajudar em muito a não sermos nem retardados e nem precipitados. A primeira delas é ore ao Senhor pedindo direção. Se você está vivendo uma situação, se você está tendo que tomar uma decisão e você não sabe exatamente o que fazer, porque é uma situação difícil, você não sabe exatamente que caminho tomar, primeira coisa, ore e peça direção de Deus. Peça para que o Senhor te oriente, apresente a Ele o que você está passando, qual é a situação que você precisa de orientação e com certeza Ele vai prover essa orientação da qual você necessita. O segundo aspecto é medite na palavra de Deus. Se você orou ao Senhor, buscou direção de Deus, pediu orientação de Deus e você vai ler a palavra e meditar na palavra, existe uma grande possibilidade de que nesse tempo de meditação o Senhor traga respostas ao teu coração. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela contém ensinamentos, ela contém instruções para todas as áreas das nossas vidas e para todas as circunstâncias que podemos viver, porque ela é a palavra de Deus. Ali nós podemos receber sabedoria de Deus para podermos lidar com aquilo que não fazemos a menor ideia de como fazer, de como proceder. Então, lembre disso. Nós precisamos orar primeiro e precisamos ler, meditar na palavra do Senhor para que Ele possa trazer ao nosso coração a orientação da qual necessitamos. E depois, nós precisamos também entender que muitas vezes o Senhor nos responde prontamente e muitas vezes leva um pouquinho mais de tempo. Às vezes nós precisamos esperar um pouquinho no Senhor para ouvirmos a voz de Deus, para termos uma clareza maior daquilo que precisa ser feito, de como podemos agir com essa situação da melhor maneira. Então, aí vem os próximos passos. Nós precisamos esperar em Deus, precisamos ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir, a discernir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor está nos instruindo a partir da palavra de Deus, para que então nós possamos obedecer. Então, amados, se você deseja, né, aprender a lidar melhor com as circunstâncias da sua vida, né, não sendo nem retardado e nem precipitado, você pode seguir esse passo a passo aí, ou seja, você pode orar,
você pode apresentar a Deus o que está passando, o que está acontecendo na sua vida, você pode meditar na palavra do Senhor, esperar em Deus, buscar discernir a voz do Senhor para que então você possa obedecer. E aí o Senhor vai trazer uma porção de sabedoria para te ajudar a lidar com aquilo que você não está conseguindo, com a decisão que você tem que tomar, com a situação que você tem ali que enfrentar, de maneira que você não haja impulsivamente, mas que você possa, a partir dos princípios, valores, da orientação do Senhor, proceder da melhor forma, né? Tomar as melhores decisões da melhor maneira, cheio de sabedoria do Senhor. Então lembre, não se precipite, mas busque em Deus a sabedoria que vem do alto para que você possa tomar as decisões que você precisa da melhor forma, mas não com a sua sabedoria, mas com a sabedoria de Deus. Lembre que o Senhor é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele tem uma visão total e a nossa visão é parcial. Então o Senhor, Ele sempre vai ter uma orientação, uma direção, Ele vai ter uma instrução que é sempre a melhor para mim e para você, para que nós possamos lidar melhor com as situações da nossa vida. Então não se precipite, confie no Senhor, busque a Deus, medite na palavra, ouça e confie naquilo que o Senhor tem te orientado. Obedeça a Deus e certamente você vai tomar decisões muito mais sábias e coerentes com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, dando uma semana cheia de graça e de sabedoria de Deus. Até mais.